Recentemente eu passei por uma crise de birra, porque, claro, eu até consegui filmar essa crise e a gente estava saindo de um local e a gente estava na estrada, na calçada, assim, e estava passando muito carro, estava muito movimentado. E ela deu aquela crise de birra porque ela. Eu nem gosto, assim, do termo birra, sabe? Eu acho que a birra é uma expressão de sentimentos, mas como é um termo já comum, que a gente já adotou, a gente fala e tá tudo bem, mas a gente precisa sempre lembrar que a birra é uma explosão de sentimentos, é uma forma de expressão da criança. Então ela estava naquele momento querendo me expressar alguma coisa, querendo demonstrar para mim. E a gente estava nessa calçada, estava passando muitos carros e ela queria descer, ela queria correr, que ela já aprendeu a andar. Então ela queria correr e eu precisava segurar ela. Eu precisava que ela estivesse comigo. E aí ela ficou super estressada. E aí a gente começa a olhar o contexto, né? Ela é uma criança exploradora, ela tem 1 ano e 5 meses, ela quer explorar o mundo, ela tá na fase de explorar. Ela viu ali uma calçada enorme, ela queria correr ali naquela calçada. Tava calor, ela tava cansada. Então ela estava expressando a frustração dela de não poder estar ali correndo, tava com calor, tava cansada e eu precisei pegá-la no colo e segurá-la para ela não correr o perigo, porque segurança em primeiro lugar. Então, para que ela não corresse para a estrada, porque o momento que eu largasse ela ia correr. Então, eu segurei ela no colo e fiquei ali, fiquei. Ela começou a chorar, chorar, chorar. E eu falei, filha, a mamãe tá segurando você, porque é necessário. E quando a gente fala, assim, de conversar com a criança, não é porque necessariamente a criança tá entendendo o que a gente tá falando, mas a gente tá se conectando com a criança. Você não tá ali segurando a criança forte, um pouquinho mais forte do que o normal, porque afinal a criança tá se batendo, tá querendo descer e parado, assim. Não, você tá criando uma conexão, a criança tá ouvindo a sua voz, a criança tá sentindo que você tá junto com ela, não necessariamente ela tá entendendo as suas palavras, porque ela ainda não tem essa capacidade, mas ela tá entendendo que você tá tentando se conectar com ela de alguma maneira. Então, eu peguei ela no colo, eu comecei a conversar com ela continuou com a birra, e aí passou um carro bem devagarzinho, assim, que veio lá da outra esquina, eu consegui observar, tava com as janelas abertas e passando pela gente e olhando aquilo com aquele olhar de julgamento, tipo, por que que essa mãe, com essa menina gritando, não faz alguma coisa, não bate, não xinga, não manda a criança ficar quieta. E eu senti aquilo e na hora eu cheguei a olhar e eu consegui olhar a pessoa nos olhos, assim, me olhando, tipo, tá, e aí, o que que tu vai fazer, sabe? E eu senti aquela dor do que é o julgamento, do que é a gente, o que é as pessoas passarem pela gente num ataque de birra, julgarem, sem entender o que que a gente está fazendo. E quando a gente passa por isso, a gente entende o quanto é importante a gente ter essa empatia quando outras pessoas estão passando por esse momento. Se essa pessoa não tá te pedindo ajuda, se essa pessoa tá com o controle da situação, é porque ela não precisa. Se ela precisar de ajuda, ela vai comunicar a você. Você é uma pessoa estranha. Aí você vai parar lá na frente, dar seu pitaco, sabe? Dar sua sugestão do que fazer, e sendo que você tá ali se esforçando, testando a sua paciência, testando o seu controle emocional para Uhum. conduzir a situação, sabe?